Vocês estão preparados, gente? Esse tema realmente vai fritar. Vai ser um estouro. A Claudete, minha vizinha, tá preparando até a pipoca. Claudete, não esquece do óleo. Quando a gente fala de aborto, a gente está falando de diversas questões, que vão desde as questões filosóficas, religiosas, psicológicas, até a questão legal. Misericórdia! Do ponto de vista legal, aqui no Brasil, o aborto é crime, exceto nos casos de mulheres que passaram por estupro, mulheres que têm um risco de morte em função dessa gestação, ou mulheres que estão numa gravidez onde a viabilidade da vida desse feto é impossível, improvável. No caso de crianças com anencefalia, por exemplo. Eu tinha uma amiga que ela ficou grávida muito nova e ela e o namorado, eles não tinham emprego, então eles decidiram tirar. Nós temos aqui no Brasil uma média de 800 mil abortos que acontecem por ano. Ai, tô bege, areia fundo do mar do Caribe. Não existe dados que comprovem o número de mulheres que morrem por esse tipo de procedimento. Mas nós temos dados que dessas 800 mil mulheres que passam pelo procedimento ilegal, metade delas precisam recorrer à continuidade desse procedimento no hospital, na internação, em função de complicações e de sequelas em função do procedimento. Eu só tenho uma coisa a dizer. Não se fazem mais mulheres como antes. Os procedimentos são extremamente de risco, porque eles são ou em clínicas clandestinas que não são de profissionais da saúde, ou as mulheres recorrem a diversos fármacos que elas nem sabem exatamente se aquilo vai dar certo. Eu não. Eu casei virgem. Cláudia, senta lá. Mas também naquela época não tinha nem como. Mas se fosse hoje e não fosse a hora certa, meu corpo e eu tenho que decidir. Nós temos dados de pesquisas americanas, por exemplo, que dizem que o procedimento terapêutico do aborto, quando ele é feito no hospital, o risco é mínimo. Então a gente tem um dado de uma pesquisa americana de 2016 que diz que 0,6 de cada 100 mil mulheres, elas morrem fazendo esse procedimento terapêutico no hospital. E comparativamente, 8,8 mulheres morrem tendo bebês no hospital. Então a gente vê que o risco do aborto terapêutico, ele é mínimo. As ligações entre o tálamo e o córtex cerebral só começam a ser desenvolvidas na 23ª semana. Ou seja, as sensações de dor no bebê ainda são inexistentes. As mulheres que fazem aborto, elas são mulheres comuns. São trabalhadoras, são mães, uma parte são mulheres religiosas, mas que mesmo assim precisaram recorrer a esse tipo de procedimento. Misericórdia, tá amarrado! Os países desenvolvidos, eles já discutiram isso com a sociedade, propuseram que não fosse mais algo criminalizado. A maior parte dos países em desenvolvimento, isso ainda é proibido, ainda é preciso uma discussão. Porque em tanto país mais evoluído pode e aqui não pode. Brasil, vamos pra frente. No mundo, 56 milhões de abortos são realizados anualmente, sendo que 50 milhões são feitos em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Isso nos mostra que é preciso discutir o tema. Não é porque é proibido que isso não acontece. Então a sociedade brasileira precisa parar e falar sobre o aborto. Nossa, eu tô assim chocada no 220 com essa informação. Me deu até uma debatedeira no peito. Ai, uma arrepiada. Coisa estranha. Gente, compartilha, curte, não deixa esse assunto morrer, não deixa abafar. Vamos lá.